Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Maíra, no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Venha comigo que hoje nós temos um assunto bem interessante para estudar. Bora, como competências, vocês irão aplicar os conhecimentos gramaticais contextualizados às diferentes situações de produção e leitura de textos orais e escritos, considerando aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos e fonéticos. Como habilidades, ao final da aula, vocês irão reconhecer o valor lógico discursivo do adjunto adverbial, considerando sua relação com o verbo, sua relação também com o adjetivo e com o advérbio. E irão também perceber os efeitos de sentido decorrentes da posição dos adjuntos adverbiais no enunciado. Assunto de hoje, análise linguística, adjunto adverbial. Então, nós vamos estar trabalhando com os termos acessórios da oração. Só que antes, eu gostaria que vocês fizessem a leitura comigo aqui desse texto, de elétrico, neurótico e sem juízo, que diz assim, observe o primeiro quadrinho. Cabeça, arrume o seu quarto agora. Olha para o segundo. Já escovou seus dentes hoje? Então, comporte-se, filho. Vá para a escola. Vinha tomar banho. Brincou demais por hoje. Já para dentro. Hora de dormir, filho. Para a cama. Sinto-me um verdadeiro escravo do sistema. Ok? Então, cabeça oca aqui. Vocês têm que analisar, lembram? A linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Vamos lá, vamos construir sentido? Exceto no último quadrinho, há uma personagem que se dá a conhecer no texto apenas por meio de sua fala. Então, meus amores, tem uma personagem aí que ela não aparece, mas a fala dela denota tudo. Eu quero que vocês identifiquem. Considerando nossa realidade sociocultural e as pistas que o texto traz pra gente, identificamos essa personagem como sendo quem? Vamos lá. Quem era a personagem que tinha fala lá no texto? Será que ela era empregada da casa? Irmã de cabeça oca? Mãe de cabeça oca? Ou pai de cabeça oca? Quem era? A mãe de cabeça oca. Segunda questão. Justifique a resposta que você deu à questão anterior. Vamos lá? Ó, por que nós identificamos que é a mãe? Porque tem momentos que ela trata de filho, né? A forma de tratamento filho, o fato de a pessoa estar próxima ao garoto, tanto durante o dia quanto à noite, além da liberdade que demonstra em dirigir-se a ele em tom imperativo, são pistas de que se trata da sua mãe. Percebo que em vários momentos do dia, aquela pessoa dialogava com ele e aparentemente era uma pessoa muito próxima para usar aquelas palavras. Terceira questão, no texto há um amplo uso de verbos no modo imperativo. Nesse contexto, o modo imperativo indica o quê? Vamos lá, quem sabe responder? Conselho, ordem, orientação, sugestão. Resposta, ordem. Terceiro, encontram-se nesse texto palavras e expressões que localizam o tempo, no tempo e no espaço as ações expressas pelos verbos. O que é que vocês vão fazer? Hipoteticamente, sublinhar. Então, eu já fiz esse trabalho aqui para antecipar. Quais foram as palavras que expressam expressadas no tempo e no espaço as ações? Agora, a palavra agora. Lá do outro lado, a palavra já. Outra palavra, hoje. Escola, vá para a escola. Aqui também nós temos já para dentro. Ou para a cama. Percebam que às vezes é uma palavrinha, às vezes são expressões. Mais de uma, que a gente chama de locuções. Vamos lá. Ainda no terceiro, B, transcreva no quadro seguinte de acordo com as circunstâncias. Nós estamos trabalhando com circunstâncias de tempo e lugar. Então, quais são as palavrinhas lá que denotam circunstância de tempo e quais são as de lugar? Já coloquei aqui para a gente pensar. Agora, já, por hoje, para a escola, para dentro, para casa. Quarto, em brincou demais hoje, além de uma expressão que localiza temporariamente a ação de brincar, temos uma palavra que informa a intensidade de brincar. Que palavra é essa que dá intensidade de brincar? A palavra demais. Brincou, ação de brincar. Quando você coloca o demais, você, intensificou a palavra demais. Então, essas palavrinhas que a gente respondeu aqui, que a gente viu, o que é que elas são? São palavras e expressões que indicam circunstâncias. Então, quando a gente fala de advérbio, de adjunto adverbial, nós tratamos de circunstâncias. De quê? De tempo, de lugar
de intensidade. E são, como termos da oração, classificados como adjunto adverbial. Então, o que vem a ser, professora, adjunto adverbial? Um termo que tem a função de modificar o sentido de um verbo, ou também o sentido de um adjetivo, ou de um advérbio, acrescentando a eles a ideia de quê? De intensidade, ou expressando diferentes circunstâncias do processo verbal. E aí entra tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, causa, finalidade, instrumento, assunto, conformidade, entre outras, tá? Vamos ver aqui o exemplo? Os homens parecem tão aflitos por um pouco de verde, mas devasto irracionalmente as matas. Percebam que essas palavrinhas em vermelho, tão irracionalmente, elas estão intensificando, elas estão modificando o sentido daquelas palavrinhas, né? Que pode ser um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos aqui. Tão modifica o sentido de adjetivo, ok? O adjetivo é a palavra aflito, acrescentando a ideia de quê? De intensidade. Já irracionalmente, modifica o sentido do verbo devastar, acrescentando a ideia de quê? De modo. Outro exemplo, levantar-se muito cedo e enfrentar trânsito pesado não faz sentido. O muito cedo ali, gente, acrescenta ao verbo a ideia de tempo, certo? Acrescenta ao verbo levantar uma ideia de tempo. Muito modifica o sentido do advérbio cedo, acrescentando a ele uma ideia de intensidade. O não modifica o sentido do verbo fazer, expressando o quê? Uma negação. Então, esses adjuntos classificam-se respectivamente como adjunto adverbial de tempo, de intensidade e de negação. Quais são os outros advérbios que nós vamos encontrar? Além dos de tempo, lugar e intensidade, percebam que nós vamos encontrar instrumento, afirmação, negação, fim ou finalidade, meio, companhia e assunto. Todos esses aqui eu estou colocando com exemplos para vocês verem, ok? Então, meus amores, agora chegou o momento do nosso desafio. Eu trouxe um texto maravilhoso de Marina Colasanti que diz, o título é Eu sei, mas não devia. Tem alguns fragmentos aqui que a gente pode pensar. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Em cima desse texto aqui, desse fragmento, vocês vão identificar as palavras que estão em vermelho, são as destacadas. No texto que se encontra no slide, as expressões em destaque indicam circunstâncias. Por que no slide? Porque além do vídeo, vocês têm acesso ao slide dentro da plataforma. Então, essas palavrinhas que estão aí, elas dão a ideia de tempo, de lugar, de intensidade ou negação. Só uma é a resposta correta. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Curta, compartilhe e sempre fique conosco aqui. Beijão!